Então vamos, meninos. Nós ficamos de trabalhar esse capítulo, esse item, né? Não é o capítulo, porque nós estamos estudando o capítulo 4, Experiências e Iluminação, que a Gleide fez aquela apresentação, e hoje é perder e achar-se, né? Para depois ser sair de si mesmo. Nós conversamos muito ontem, Ana Luísa e eu, sobre esse item, né? Eu vou começar a trabalhar, a Ana vai ajudar, lembrando, né, que todos vocês têm a palavra livre, gente, porque nós estamos estudando, né? E estudo é isso aí. Então, eu vou fazer assim rapidinho um resumo do que nós estudamos a semana passada para entrar nessa parte, ok? Mas bem rapidinho mesmo, só para a gente se inteirar e se lembrar do assunto, né? Então, o título é Experiências de Iluminação, do capítulo. Aí ela trabalha nessa apresentação, ela nos sugere que para que nós, sugere não, ela nos diz que para que a gente possa atingir a nossa iluminação, nós temos várias experiências diversificadas e muitas delas difíceis, para que a gente possa atingir essa iluminação. E que a reencarnação é o processo pelo qual chegaremos à iluminação. Porque sem a reencarnação é impossível, né? Nós que somos espíritas, a gente sabe que é impossível, em uma encarnação, nós chegarmos à iluminação. Isso aí, para nós, é bem claro isso, né? Então, para que possamos alcançar o estado luminoso, abrir-se para a essência divina e alcançar esse arquétipo primordial, que é Deus, que nós vimos a semana passada, nós temos que fazer essa nossa caminhada, né? Ana Luísa, acho que tinha dado algum problema. E a viagem evolutiva, ela é individual, claro. Cada uma evolui a seu tempo, a seu modo. Entretanto, ela impõe relacionamentos que são valiosos para nós. Por quê? Porque nos nossos relacionamentos, nesse aprendizado, que nós vamos aprender e caminhar e trabalhar as nossas dificuldades, né? E aí, quando ela fala que tivemos a expulsão do paraíso, que até a Juliana também lembrou bem, que quando nós ganhamos o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, claro que ele ainda não foi total, ainda não é para nós, mas ele vai impor também para nós, porque se eu posso fazer uso dele através das minhas escolhas, eu tenho que depois responder pelas consequências, não é? Isso mais ou menos o que a Gleide apresentou. E eu vou fazer algumas perguntas, não é para vocês responderem agora, não. Se quiserem, até pode. Mas são perguntas reflexivas, para que a gente possa caminhar, né? Então, eu pergunto para nós, né? Você entra em contato com a sua filiação? Ou, eu acho que eu fiz errado. Você entra em contato com a sua paternidade? Paternidade, não é filiação, não. Você acredita e vive verdadeiramente como alguém que pratica o que estuda e sabe? A Nilza fez uma cara lá, né? Qual é a finalidade da nossa vida? Qual é a nossa verdadeira busca? Um monte, né? A última agora que eu vou fazer. Ó, o Antônio vai entrar de lá. Você tem consciência de que todos nós somos interligados e que estamos, vamos dizer assim, de mãos dadas e que um vai ajudando o outro? E por último, né, por último mesmo, estou disposta ou disposto, né, nós temos aqui dois homens, a achar-me, a me encontrar? Bom, gente, são reflexões que a gente vai fazendo ao longo do tempo, e quando eu lia, que eu fiquei pensando, né? É interessante, fiquei fazendo essa reflexão para mim mesma.
que a gente estuda, claro que vai adquirindo conhecimento, mas às vezes, se nós não prestarmos atenção, a gente estuda e continua tendo a vida que a gente sempre teve. E não traz para a nossa intimidade isso, né? Foi só por isso que eu fiz essas questões aí. Então, vamos lá? Ô, Ana, olha, fica livre aí, tá? Ana, nós trocamos muita figurinha ontem, viu, gente? Então, e vocês todos Eu também. só quero dizer o seguinte: eu me lembro que a Juliana falou em consciência. Aí eu peguei o gancho dela e falei no livre-arbítrio. Até eu disse assim: é como se Deus dissesse para nós: vai, você é livre para fazer as suas escolhas, certo? Então, naquela tomada de consciência, o espírito já foi adquirindo o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, nós podemos fazer escolhas. É lógico que esse livre-arbítrio ele é limitado, ele é relativo, ele não é absoluto para nós, né? Então, a expulsão do paraíso é justamente a partir do livre-arbítrio e dessa tomada de consciência, né, que a Juliana colocou, certo? Então, ela colocou consciência. E eu coloquei sobre o livre-arbítrio, pegando o gancho dela da consciência. Eu me Ah, lembro bem disso. eu achei que tivesse falado tudo pela Ju. Isso. Agora, muito interessante esses questionamentos que você fez, muito mesmo, né? Para a gente refletir, para a gente pensar. Será que nós somos gratos realmente a essa paternidade? Será que nós temos gratidão pelos nossos próprios pais aqui da Terra, né? E pelo nosso Pai Celestial? Será que nós aplicamos o que aprendemos? Bom, com relação a mim, eu posso dizer que eu sou muito grata aos meus pais, porque eles me ajudaram demais nessa encarnação, mas muito mesmo. Eles foram os meus apoios, as minhas muletas, vamos dizer assim, para eu poder caminhar nessa vida. Sem esse apoio deles, sem essas quatro pernas deles me apoiando, eu não sei o que eu iria fazer nessa minha existência, porque eles me ajudaram a criar minhas filhas, né? Então eu tenho uma gratidão imensa. E essa mesma gratidão que eu tenho pelos meus pais biológicos, né, aqui da Terra, nessa encarnação, que certamente eles vieram mesmo com essa missão, né? De me ajudar, de me apoiar, sei lá eu. E tenho também pelo Pai Celestial, né? Pela vida, porque eu sinto que eu tenho dentro de mim uma alegria de viver, que eu não quero perder nunca. E que Joana está sempre nos alertando para essa alegria. E essa alegria, ela parte de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro. Né? Agora, quanto a praticar o que nós estudamos aqui, eu penso que eu pratico alguma coisa, mas eu tenho muito a desejar. Muito. Me resta muita coisa. Então, é bom você fazer esses questionamentos para a gente refletir, né? E poder partir para o chamado que Joana chama de amor-ação. Amor-ação. Porque amor não é contemplação, né? Amor é ação, ação no bem. Então, estando agindo no bem, nós estamos sendo gratos, né, com a paternidade divina. Mas, em relação a mim, ainda deixo muito a desejar. E parabéns pelas reflexões, Marlene. Imagina, obrigada, Ana, pela sua contribuição. A Ana vai entrando. A Vicência chegou, tudo bem, Vicência? Eu estou com dificuldade aqui, não sei porquê, de fechar
Então, vamos lá. Agora eu vou fazendo assim, gente. Eu vou ler, porque eu penso que quando a gente lê o texto, assim, em conjunto, dá oportunidade para a gente reflexionar junto. Leia até um certo ponto, a gente vai fazendo comentário e fiquem, sintam-se à vontade, viu? Ô, Vicença, talvez você não saiba, nós estamos na página 88, viu? Que é o capítulo 4, o item é perder-se e achar-se. Isso já me chamou também a atenção quando ela põe esse título, perder-se e achar-se. Ou seja, ela já fala o que possivelmente acontece com todos nós, que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, mas nós vamos nos achar, né? Todos nós iremos nos achar. E aí ela começa aqui também, olha, o herói adormecido também me chamou a atenção, porque ela usa sempre muito esses símbolos, né? Ó, o herói. O herói é aquele que vai para uma luta, né? Igual como nós conversamos ontem, né, Ana? Ele vai para um combate, e ele sempre é um vencedor, pois ele é herói, né? E ele sempre chega com um troféu. Mas esse herói está adormecido. Está adormecido. O herói adormecido, ele deve seguir adiante, procurar a própria identidade, sair da proteção do Pai misericordioso, a fim de viver as próprias experiências. Talvez não seja necessária a forma como o filho pródigo tomou a decisão, mas uma escolha decorrente da própria maturidade. Quando se rompem os primeiros laços entre o filho e a mãe, a criança começa a dizer não. A sua personalidade se vai formando, nasce a sua identidade, que necessita de independência para o amadurecimento, para o enfrentamento dos próprios desafios. O vínculo com o pai, especialmente no sexo masculino, pode durar por muito tempo como submissão, medo, interesse pela herança, falta de iniciativa para as próprias necessidades, que têm sido suprimidas sem qualquer esforço de sua parte. Transferindo sempre a responsabilidade dos seus atos ao pai, o filho não cresce psicologicamente, mantendo uma forma de paraíso infantil, onde se sente bem, embora não realizado. A experiência libertadora é essencial ao crescimento interior e pessoal, podendo ser realizada, no entanto, sem traumas, sem culpas, sem danos. Não poucas vezes, nessa fantástica aventura de autoidentificação, ocorre o perder-se, a fim de mais tarde achar-se. Eu vou parar aqui, porque acho que aqui já dá uma boa conversa para nós, né? E vocês vão falando aí, viu, gente? Primeiro que eu achei interessante, que ela compara a nossa encarnação como espírito, a nossa caminhada como espírito, com a criança encarnada. Isso é muito significativo. Porque quando nós reencarnamos, a gente vem com outra roupagem, vem com a roupagem infantil, com a singeleza, com a pureza, com a ingenuidade. E penso até que desde o útero materno, a gente passa por essa caminhada, assim, em pouco tempo, da nossa trajetória, do processo evolutivo nosso. No útero materno, a gente tem as lembranças lá da ancestralidade, essa caminhada evolutiva aí pelo reino mineral, animal, né, vegetal, animal. E quando a criança está na sua fase de crescimento, ela é totalmente dependente da mãe, do pai, né? Quando é bem novinha, chega um ponto que ela se identifica tanto com a mãe, a gente sabe, né? Todos nós aqui convivemos com crianças, às vezes a criança está com a cara limpinha e fala, cadê erro? Ou seja, ela não se identifica muito. E a mãe, às vezes, não esconde, faz a mesma brincadeira, porque ela está tão identificada. E aí ele vai, mas que quando a criança começa a crescer um pouquinho, ela já começa a dizer não. Pode ver que tem uma fase que a criança fala não, não, não para tudo. Que os pais às vezes implicam, né? Por quê? Porque a gente ainda não tem esse domínio. Na realidade, esse não da criança é a busca pela sua independência.
pela sua maturidade, né? Aí a Joana fala que com o pai essa dependência é um pouco maior. Isso me chamou um pouco a atenção, não sabia, não. Nunca tinha lido sobre isso, pelo menos. Que ela pode durar mais tempo como submissão, medo. Às vezes o pai acaba sendo mesmo o protótipo daquele que está com a última palavra, né? Não sei se até hoje é assim, pelo menos antes o pai acabava tendo esse papel. Mas aí ela diz que a criança, quando está tudo nessa fase, ela está no paraíso infantil. Ela acaba sendo o centro, ela é o centro da casa, ela é o centro do lar, enfim. Agora, Marlene, oi, bem, pode a hora falar. que eu estava lendo, Ah, eu não vi assim, não. Eu vi esse vínculo com o pai seria com a paternidade, pai e mãe. Não sei. é, pode ser isso mesmo, né? A gente pode pensar aqui, mas pode ser isso mesmo, né? Mas como ela começa a fazer a comparação com a criança encarnada, por isso que eu fiz essa leitura, mas eu já vou entrar aqui agora nessa paternidade aí. Aí a gente precisa sair desse paraíso infantil, porque enquanto a gente está nesse lugar, nós estamos infantilizados. Nós não somos seres maduros. E a gente precisa fazer essa caminhada. Foi isso que o filho pródigo fez. Só que o que ela fala aqui também, nem todos nós temos, nem todo espírito tem que fazer a escolha que o filho pródigo fez. Porque ele fez uma escolha, vamos dizer assim, voluntariosa, né? Como que foi uma ruptura. Ele pediu a sua parte, a Ana vai falar, pode falar, Ana. Pode falar. Abre o áudio, Ana, está fechado. Não, Marlene, eu só levantei a mãozinha para ficar na fila aí. Não, mas pode ir falando, a gente vai trocando aí as figurinhas para falar, pode Sim. falar. Penso, é o contrário da Nara, como você, certo? Porque ela fala especialmente no sexo masculino. E a sociedade é ainda patriarcal, né? Esse empoderamento da mulher é um pseudo-empoderamento ainda. A mulher não tem todo esse empoderamento que ela pensa ter, não. Isso é inculcado na cabeça dela, porque o patriarcado ainda é dominante. E os filhos, a gente percebe, eles têm esse vínculo com o pai. Porque os filhos, as filhas, certo? Porque o pai, aquele pai patriarcal, dominador, ainda é assim. E às vezes os filhos têm medo desse pai, certo? Dada esse estado ainda de infantilidade que a gente ainda se encontra, porque nós estamos ainda. Eu estava ouvindo uma palestra sobre que diz Joana de Ângeles em outros livros. Nós estamos no limite entre os instintos e a razão. Então, nós ainda temos um pouco dessa ancestralidade aí. Nós temos. Nós não temos ainda a razão plena, a razão pura. Eu achei muito interessante quando você faz essa comparação aí entre o útero materno, né, e a evolução espiritual ao mesmo tempo, né, simultaneamente, muito, muito interessante. Filosoficamente falando, você falou da filogênese e da ontogênese, a evolução da espécie, né, enquanto espécie, e a evolução do espírito, que é a evolução do ser, que é a ontogênese, né? Então, achei muito interessante, é isso mesmo, você foi, na minha opinião, agora, né? E também de acordo com Joana de Ângeles, porque a minha opinião sempre se baseia em Joana, você foi no ponto-chave, certo?
Então, eu concordo com o que você disse. E achei muito bonito essa comparação aí, filogenética e ontogenética, que você colocou para nós. Muito bem colocado. E muitas vezes nós ainda estamos nesse paraíso infantil. Nós ainda não, às vezes nós agimos ainda com essa ingenuidade que você falou, né? E não queremos deixar a casa do pai. E parece que essas novas gerações são raros os filhos que saem, eles querem ficar na casa do pai, da mãe, né? Eles demoram, muitos deles demoram para sair, para tomar essa decisão, para fazer essa escolha, né? Mas com maior maturidade. Tem os que fazem, os que vão, se aventuram, né? E conseguem vencer no seu papel de herói. Vão na busca, na conquista de si mesmo, certo? Mas sempre volta a casa ao lar, tanto ao lar terreno, né? Quando se fala assim de materialidade, e quando se fala em espiritualidade, nós voltamos também à casa do nosso Pai Celestial, ao nos encontrarmos, ao descobrirmos a nossa essência, que é a mesma essência divina que nós temos dentro de nós. Então, eu acho que você falou muito bem, mas também não desconsidero o que a Nara falou, não. É isso mesmo. A Nara também quer falar. Pode falar, Narinha? Não, eu falei isso porque aqui eu acho que ela usa a figura do pai porque ela está se referindo, logicamente, no sentido de Deus, de uma forma mais profunda. Mas quando se trata, tanto que no parágrafo anterior, ela fala, quando se rompe os primeiros laços entre o filho e a mãe, ela começa a dizer não. Então, o que eu noto? Eu noto que há maior vínculo dos filhos com a mãe. Mas os do sexo masculino, que ela cita aqui, que ela está se referindo ao filho, especialmente no sexo masculino, né? O vínculo com o pai, os homens, né? Ela usou essa proposição, para dizer justamente isso. Agora, porque eu falei, porque eu noto muito maior vínculo dos filhos com as mães. Você pode ver que a maioria assim, tem aquela questão de afinidade. Mas eu não sei, assim, na minha família eu vejo muito isso. Os filhos têm mais liberdade de falar com a mãe, têm mais liberdade, apego, inclusive, assim, quando são pequenos, a ligação com a mãe é muito maior. Então, por isso que eu falei, será que ela não quis dizer? Não estou também contrariando, foi uma reflexão muito pessoal. O vínculo com o pai, ela quis dizer pai e mãe. E é lógico que ela usou essa figura de pai, porque ela está também ampliando esse conceito para a paternidade divina, né? Mas isso aí também não tem importância, é uma reflexão bem assim. Ela fala que com o pai é medo, né, Nara? É medo. Então. E medo não é um vínculo muito bom. Medo e submissão, né, Marlene? Mas é claro. Por isso que eu concordei com a sua ideia. Ela está transitando, ela pega o exemplo de encarnado aqui, mas muito interessante, viu, Nara? É bom falar. A Juliana, eu acho que queria falar. Você falou, não? Bom, mas então vamos caminhando, porque é lógico que ela quer falar da nossa relação com Deus. Ela quer falar isso. Mas ela começa a fazer essa comparação na nossa encarnação aqui, que também, se a gente for observar, é um ensaio, gente. Cada encarnação nossa é um ensaio para a nossa caminhada com o Pai. E ela vai fazendo essas comparações, é por isso que ela faz essas comparações. E quando ela nos convida a sair desse paraíso infantil, é claro, quando é a criança, é infantil mesmo. Agora, quando somos nós, espíritos encarnados, é porque a gente ainda está na infantilidade, né?
Até hoje, quantas vezes, ai, que vontade de ser criança. Não é que tem vontade, a gente age como criança. Porque a criança, quando ela faz a travessura, mesmo que ela leve, às vezes, alguma admoestação, logo ela é acarinhada e as pessoas entendem. Então, a gente tem vontade. E a gente age muitas vezes assim. Fala alguma coisa ou comete algum fato, um ato falho, como diz, né? Que as pessoas às vezes nos cobram, a gente fica cheio de justificativa e cheio. Por quê? É a nossa caminhada infantil. Ainda muitas vezes estamos querendo estar nesse paraíso, né? Pode falar, Ana. O áudio está fechado, Ana. Seu áudio está fechado. Nesse contexto todo aí, porque eu estou com dificuldade de abrir, eu cutuco nele, ele não vai, sabe? Eu deixei cair meu celular, então prejudicou um pouco o toque. Então, nesse contexto aí, como eu estava dizendo, já vai se formando também, juntamente com o ego, a persona. Então, eu, por exemplo, que estou na velhice, né? Plena velhice, ainda na velhice robusta, conforme dizia Comênios, né? Porque eu ainda estou na ativa, estou em atividade. Então, é aquelas Comênios chama de velhice robusta. Mas eu tenho dentro de mim todas as fases pelas quais já passei, todas as personas, né? Então, eu tenho a persona, o ego e o self infantil. Eu tenho da adolescente que fui, eu tenho da pessoa adulta que fui e tenho da velhice que estou hoje, né? Nessa fase. Então, são fases. Quando a gente for lá adiante falar da persona, nós vamos entender melhor isso aí. Gente, não é muito fácil entender. Ana, Pode falar. experimenta fechar o vídeo para ver se melhora o botão do áudio. Mas aí você pode fazer isso depois. Então, podemos continuar, gente? Aí eu terminei aqui quando ela fala assim: experiência libertadora é essencial ao crescimento interior e pessoal. Isso conta aqui na nossa encarnação, né? Igual a Ana falou, se a gente vai viver até velhice e tal. E conta também como espírito, na nossa escalada como espírito. A gente tem que se libertar, né? Aí eu vou continuar a leitura mais um pouco. Se vocês quiserem que eu pare, pode me interromper, eu paro, a gente comenta. Senão eu leio até um certo ponto e a gente vai comentar. Não poucas vezes, nessa fantástica aventura de autoidentificação, ocorre o... isso aqui eu já tinha lido, mas tudo bem. Ocorre o perder-se a fim de mais tarde achar. Porque nós não temos... No Kardec fala que existem espíritos que têm evolução no caminho reto, mas sabe Deus, né? Nós não somos. Nós que estamos aqui não somos. Porque se só o fato de estarmos num planeta de provas e expiações é que nossa caminhada não foi no caminho reto. Então, todos nós somos comprometidos com os nossos erros, com os nossos desacertos, com as nossas encrencas, né? Então, somos esses espíritos aí que perdemos. Nós estamos buscando nos encontrar, né? A sombra em forma de eu, demônio, olha que interessante que ela fala aqui, apressa-se para que aconteça ruptura, enquanto o eu angélico aturde-se e introjeta a culpa, que ressumará do inconsciente quando o indivíduo perceber-se perdido e sofrido. Lá no comecinho desse livro, ela fala na bipolaridade. Na bipolaridade que não é a doença, não. Que o Jung trabalha que nós temos essa bipolaridade, que é até o ânimo, ânimas, né? O yin, o yang. Então, que é também esse eu demônio, eu angélico.
Nós somos esses espíritos que falimos, então nós temos muito dentro de nós ainda, nas nossas experiências, o mal, o erro, né? Então, quando tem lá, por exemplo, alguém que comete uma barbaridade, a gente tem essa barbaridade dentro de nós também. Mas quando a gente vê Francisco de Assis, Clara, o Chico Xavier, nós temos também esse evangélico em nós. Nós temos isso. Pelo menos eu fiz essa leitura. Normalmente, ocorrem desenvolvimentos espontâneos e superiores na psique, quando se atinge a idade adulta. Aqui, aquela já está falando outra vez, viu, Nara? Aí parece que ela vem para a nossa encarnação aqui. No entanto, nela existem fatores de compressão e de regressão, que se fazem vigorosos, demonstrando o erro em que se incidiu, abrindo espaço para as reflexões mais sérias, destituídas do ego, facultando a corrigenda do erro sem a perda das qualidades morais adquiridas. Antes, pelo contrário, graças a esses valores de enriquecimento interior, que ajudam no discernimento, que proporciona o crescimento e contribuem com as forças necessárias para a reabilitação. O ser amadurecido pela dor, ele redescobre que tem um Pai misericordioso. Aqui já é o ser espiritual, que nem sequer o censurou quando ele partiu ou dificultou a sua viagem, mas que com certeza o espera na sua afeição não ultrajada. Olha que lindo isso, gente. Eu já vou passar a palavra para você, Ana. Então, eu acho que a gente pode falar sobre isso, mas pelo menos, enquanto eu fui lendo, eu entendi que ela vai jogando uma experiência nossa aqui na carne, uma vivência. Por exemplo, Marlene vai viver de 0 anos a 90, e ao mesmo tempo ela vai comparando, ó, que eu joguei 90 para mim, viu? Para mim tá de bom tamanho. Também eu não quero ir logo, não, tá bom. Eu ainda tenho muito que aprender aqui, né? E ao mesmo tempo ela vai trabalhando com a nossa evolução como espírito. E aí, aqui onde eu parei, ela vai falar que o Pai misericordioso, quando a gente faz as nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, ele não se sente ultrajado. Isso que eu acho bonito, gente. Ele deixa. Porque nós vamos voltar, nós temos que voltar. Né? Pode falar agora, Ana. Melhorou, eu achei que melhorou, Antônio Carlos, depois que eu fechei o vídeo e reabri. Essas polaridades, Marlene, elas não são excludentes, né? Conforme você falou, não é patológica, não é doentia. Elas são complementares, né? São dois opostos complementares que se complementam, que é a luz, a sombra, né? O anjo, o demônio. E nós temos que saber harmonizar, saber lidar com isso, porque nós temos dentro de nós, tá? No nosso inconsciente, né? Então, a sombra é tudo aquilo que nós desconhecemos sobre nós mesmos, tanto as coisas boas, os tesouros, tanto é que Jesus disse assim: o homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, o homem mau tira coisas más. Então, nós temos, né, tesouros no nosso coração. Então, cabe a nós irmos em busca, cabe ao herói, que somos nós mesmos, partirmos em busca desses tesouros. E como nós temos potencialidades, né, a serem desenvolvidas, faculdades, né, do espírito que nós temos que desenvolver reencarnando, passando por experiências, convivendo com o próximo, aprendendo a lidar conosco mesmo, com os nossos conflitos, com as nossas polaridades e com as polaridades do próximo. Então, é muito importante essas polaridades aí, nós aprendemos a lidar. Joana está ensinando isso para nós. Lidarmos com a nossa luz, com a nossa sombra, com o nosso anjo, com o nosso demônio.
É verdade, Ana. Agora, com relação a essa afeição ultrajada, olha, aquele espírito que é evoluído, nem estou falando de Deus em si, que no caso aqui o Pai é Deus, né? Mas como é que ele não vai dar confiança nenhuma, a mínima. Ele não vai se sentir ultrajado nunca. Por mais que nós erremos, por mais que nós pequemos, entre aspas, né? Cometamos pecados, vícios, não vai atingir a ele. Nós atingimos a nós mesmos. E, às vezes, por consequência, as pessoas que estão próximas de nós, que nos rodeiam, que às vezes acabam pegando os estilhaços, né, dessas nossas iniquidades, vamos dizer assim, dos nossos erros. Né? Acaba estilhaçando como uma bomba e atingindo as adjacências. Porque as adjacências também não sabem lidar ainda bem com isso. Então, Joana de Ângeles, eu acho ela preciosa nesse sentido, que ela está nos mostrando o caminho a seguir. Depende de nós, de nossas escolhas, de nós escolhermos o caminho. Tanto é que nós não precisamos, não temos necessidade de passar pela fieira do mal, só pela da ignorância. Que às vezes erramos sim, mas por ignorância e não por maldade, por perversidade, que é muito diferente. E sobre esse demônio aí, o anjo, quando às vezes a gente ouve, né, falar fulano fez isso, fez certa atrocidade, a gente precisa entender que às vezes se nós estivéssemos no lugar daquela criatura, nós faríamos o mesmo. Então não dá para ficar num lugar, né, de crítica. Se mais alguém quiser falar, senão eu vou continuar, mas podem falar, gente. Posso tocar mais um pouco, então? Então, vamos lá. Essa conquista da consciência do si mesmo é a chave mágica. Olha que isso aqui eu achei muito importante, que fui parando onde eu estava achando. Vou repetir, olha. Essa conquista da consciência do si mesmo é a chave mágica para a decisão de voltar para casa, de retornar às experiências de identificação com a vida. Já não se trata de uma volta à inocência. Você vai voltar para casa, mas você não vai ser mais aquela criança. Você vai voltar diferente. Aí, retomando, né, o exemplo que ela vai seguindo aqui, que é a parábola do filho pródigo, ele não volta o mesmo. Ele não volta mais na ingenuidade, ele já volta maduro. Tanto prova que ele volta maduro, que ele fala, olha, eu agora não quero ser filho. Né? Porque ele sabia que o filho tinha certos direitos. Eu quero voltar como um trabalhador. Então, isso é prova de maturidade. É claro que o pai depois vai receber como filho e tal. Mas eu estou dizendo assim, no lugar que ele volta, ele já volta maduro, né? Já não se trata de uma volta à inocência, agora transformada em conhecimentos diversos, em sofrimentos dignificadores, em discernimento entre raga, que é a paixão, a ilusão e a realidade. Então, aqui ele vai falar, ó, agora você vai distinguir a ilusão da realidade, né? Deixa eu só ler mais esse pedacinho, Ana. Não bastam ser trabalhados o ego e a persona, fortalecidos e construídos muitas vezes pelas experiências existenciais, mas, sobretudo, self-consciente. Olha como ela já está querendo que a gente vá nesse lugar, né? Quando se atinge a meia-idade, essa reflexão faz-se inevitavelmente. No entanto, o mesmo fenômeno ocorre também na juventude, após alguns traumas e frustrações, desencantos e dissabores ante a realidade da vida. Então, por isso que eu fiquei achando, não quero ser chata, não, viu nada, estou repetindo isso um pouco, mas é mais para mim do que para você, claro. Ela vai fazendo esse jogo de uma encarnação com a encarnação
total, né? Por que que na juventude a criança, o jovem, ele vai se contrapor ao pai? Ele se contrapõe ao pai, à mãe, à sociedade, porque senão ele não fica livre, gente. Porque senão ele vai ser sempre aquele que tem a opinião do outro, do pai, da mãe, do professor, dos colegas, dos tios. Então, ele faz esse movimento de rebeldia. É importante. Aí eu já vou abrir e fechar um parênteses. A gente tem que respeitar profundamente o adolescente. Porque esse movimento, para ele, é legal. Se ele não viver essa adolescência na época certa, ele vai viver tardiamente. Alguma hora ele tem que se rebelar, porque senão ele não cresce. Agora, trazendo isso para nós, né? A gente às vezes não precisava se rebelar mais. Então, fala, Ana, ajuda aí. Olha, são duas coisas que eu quero colocar sobre essa questão aí que você falou do adolescente, né? Não me deixe esquecer, porque eu, quando viro assim, eu já esqueço. E sobre essa palavra raga. Eu procurei sobre essa palavra raga e eu não achei esse significado de Também não paixão e achei, ilusão. Ana. O que eu conheço sobre paixão e ilusão é Maia. Então, eu acredito que ao fazer a revisão, ou eu não sei se tem um significado simbólico também aqui, mas aqui caberia mais a palavra Maia do que raga. Mas, por outro lado, raga, a Nara que entende de música entenderia bem isso. Raga é uma estrutura melodiosa indiana que tem na música clássica indiana, certo? E que ela mexe com as emoções e com os sentimentos. A não ser que ela esteja falando em raga aqui nesse sentido, de emoções, sentimentos que a gente pode estar iludido, né? E as paixões são emoções. Então, às vezes, caberia aqui, mas eu acho que caberia mais a palavra maia do que raga. Não sei. Então, Ana, só te interrompendo um pouco, me desculpe, eu também fiz essa pesquisa e achei só isso aí que você falou. Mas como tinha colocado entre parênteses, mesmo que tenha havido um erro, né? É disso que ela está querendo falar, né? Paixão e emoção. E esse discernimento aí que é muito importante, né? Entre a ilusão e a realidade. Porque nós, muitas vezes, nós nos iludimos e não enxergamos a realidade tal qual ela é. Então, existe hoje uma busca muito grande, a sociedade atual, né? Ela vai muito pelas aparências e não busca a essência. E os psicólogos, eles têm citado muito isso. Tanto é que todos eles citam, querem colocar tudo no Facebook. As viagens, né, que fazem, aqueles momentos de felicidade, né? Tudo que come, tem até que postar lá. E quanto mais curtidas, melhor. Isso é ilusão. Porque a realidade não é aquela ali. Às vezes a pessoa se endividou, vai estar pagando aquela viagem, vai pagar durante 2 anos, né? E fica ali mostrando, vivendo naquela ilusão. E isso não sou eu que falo, não, viu, gente? São os próprios psicólogos, né? Não é opinião minha, não, tá? E outra coisa aqui que a Marlene colocou também muito bem é sobre a autonomia e a heteronomia. Porque quando estamos nessa dependência em relação ao outro, aqui no caso em relação aos pais, né, nós somos heterônomos. A nossa moral, a formação dela é heterônoma, é dependente do outro. E nós temos que buscar a autonomia, a liberdade. Mas acontece que essa autonomia, essa liberdade tem um preço. Quando a Marlene diz que o jovem, o adolescente,
ele se contrapõe ao pai e ele quer ir em busca dessa autonomia que ele ainda não tem, né? E nem pode ter no momento, porque ele não consegue nem se sustentar. Como dizem os psicólogos, eles não arrumam nem o próprio quarto, né? E já querem, às vezes, bater as asinhas antes da hora, como o filho pródigo aqui. Mas ele tem que partir para aquela experiência. O filho pródigo não foi fazer as experiências e pagou a duras penas? Porque quanto mais liberdade, o Bauman fala, ele é um sociólogo, né? Eu esqueci o primeiro nome, Zygmunt Bauman. Ele diz que quanto maior essa liberdade na sociedade pós-moderna, maior a insegurança. Então, o jovem, ao mesmo tempo que ele clama por essa liberdade, a insegurança dele é muito grande. Tanto é que ele quer voltar, o filho pródigo, para a casa do pai. Ele volta depois dele ter passado por todas aquelas experiências difíceis pelas quais ele passou. Ele desfrutou de momentos de prazer, de ilusão, da ilusão, Maia ou Raga, sei lá, né? Qual das duas? Ele foi. Ele teve os momentos de ilusão, mas depois ele caiu na realidade. Porque o dinheiro acabou, a independência dele foi embora, e ele viu que era muito melhor ele ser dependente do pai, que nada ultrajava, que tinha uma grande afeição por ele, do que ser dependente do patrão que o colocava para comer com os porcos. Né? Então, quem é o patrão aí? É o mundão, velho de guerra, que faz a gente passar por experiências muito difíceis, muito dolorosas e muito sofridas, quando vamos em busca dessa liberdade sem a maturidade suficiente, sem ter maturidade para ela. Era isso que eu queria colocar. Muito bem. Alguém quer falar? Podemos continuar mais um pouquinho? Então, eu estou aqui, né? No último parágrafo do 89. Foi o que pensou e executou o filho pródigo no inferno em que se encontrava. Isso que a Ana Luísa acabou de falar. Ele sabia onde estava o paraíso. Ele sabia, né? E o de que necessitava era o estímulo que se lhe apresentou como fome e humilhação, com a consequente possibilidade de morte, que a Ana Luísa acabou de falar, né? Havendo perdido a própria identidade, todos os valores que lhe constituíam a raça, suas heranças, seus prejuízos, as suas conquistas, ao trabalhar com porcos, animais imundos na sua crença, em servir a um pagão, pecando contra a fé religiosa, o seu Deus, a mais vergonhosa derrota havia sido essa, de natureza moral, cujos fatores de perturbação se lhe acrescentaram com o desonra, descrédito, abandono, miséria física e econômica, defluentes daquela natureza espiritual. No processo de aquisição da consciência, aquilo que nós começamos por aí, eu acho que nós vamos acabar por aqui até por causa do horário. No processo de aquisição da consciência, por desconhecimento da realidade, por presunção e fatuidade, muitos perdem-se e transitam imaturos no prazer, desperdiçando a juventude e os tesouros que lhes são pertinentes, até o momento em que surge uma seca. Faltam as energias para o prosseguimento e o indivíduo cai em si, avaliando tudo quanto tinha e de que não mais dispõe, sabendo que na terra longínqua onde vivia, tudo está em abundância. Eu penso que ela vai fazendo essa comparação para a gente entender melhor, né? A nossa trajetória aqui na Terra, para a gente entender a verdadeira caminhada, que é a divina. Eu vou só ler até aqui, porque eu acho que nós vamos ter que parar mesmo. Já não mais aspira a reconquista do que perdeu. Olha, isso aqui também eu achei muito interessante, gente. Olha, porquanto há recursos que não se retornam, que não retornam.
A energia, ele sabia que não ia encontrar a mesma energia juventude, ele não ia encontrar a pureza de sentimentos, mas há outros que podem ser restaurados. Olha lá, a dignidade, o trabalho, a renovação e novos olhos. Isso aqui também eu achei muito... É maturidade isso. Eu não vou ter mais a juventude, mas eu vou ter dignidade, né? Eu não vou ter mais a energia, mas eu vou ter a renovação, por exemplo, né? No caso em tela, servia ao filho pródigo um lugar entre os trabalhadores, mas ele foi restaurado pelo pai que o reabilitou. Ou seja, eu vou voltar como um trabalhador, vou voltar como um empregado, só que aí, para surpresa dele, o pai o reabilitou como filho. Mas ele foi restaurado pelo pai que o reabilitou, que o vestiu e calçou com nobreza, que lhe pôs o anel. Isso aqui é muito importante, de distinção e de união. Aqui é o selo, né? Tudo isso porque ele estava perdido e foi encontrado. Estava morto e vivia. Pode falar, Narinha. Então, eu entendo assim, que ela quis nos dizer que todos nós vamos fazer esse caminho de voltar ou de amadurecer. E esse caminho, ele pode ser um caminho difícil, como fez o filho pródigo, porque vai depender das nossas escolhas. Se ela foi uma escolha equivocada, nós vamos ter que nos responsabilizar pela escolha que fizemos. E aí, a dor, o tormento, a não recuperação de coisas que ele julgava importante, que são as ilusões e tal, que ele vai retomar. Então, numa escolha equivocada. Mas isso não tem que ser assim. Pode ser uma escolha amadurecida. Quando a pessoa quer, o indivíduo quer essa autonomia, essa libertação, quer esse amadurecimento, ele rompe não quer dizer que ele vai errar. Ele rompe, ele vai ter muitos desafios e ele vai ter esse amadurecimento que é a destinação de todos nós. E ainda assim, nesse rompimento, ele vai retornar. Só que um pode retornar achando que precisa ser trabalhador. Quer dizer, ele faz um reconhecimento da ilusão que ele carregava. E o outro pode ser um reconhecimento de valor ao pai pelo que ele rompeu, mas assim, ele fez escolhas certas, ele aprendeu mais, amadureceu muito mais, mas isso não fez a ele essa reflexão, ele parece que já fez escolhas melhores, vamos dizer. Eu acho que ela quis mostrar esse lado, assim, que pode ser equivocado e não, né? Eu acho. E o retorno é para todos, porque é a tomada de consciência de que o Pai está ali, o Pai tem esse significado na nossa vida, falando profundamente de Deus, né? Da sua lei, etc. Eu acho que, assim, até aqui, em síntese, ela quis mostrar isso, não sei, viu? Mas só já para terminar. É isso sim, Nara. Foi tudo isso aí que eu falei, você reforçou. É isso que Joana está mostrando para nós, né? O caminho a seguir e a responsabilidade que nós temos com relação à nossa liberdade e à nossa escolha. Quanto mais livres, mais responsáveis nós temos que ser. Isso aí, gente. Acabou que não deu tempo nem... Mas foi ótimo o estudo, né?